Agora foi. Pessoal, boa tarde para todos. Esperar um pouquinho. O pessoal vir se achegando. Oi a todos, boa tarde. Hoje iremos falar sobre o tema dificuldade em receber não. Boa tarde a todos. Bom, enquanto o pessoal vai chegando, eu vou me apresentando. Meu nome é Eduardo Giovanelli, eu sou psicólogo cognitivo comportamental. Atualmente estou realizando uma pós-graduação. Tem um canal no YouTube também, chamado Cognitivanelli. Lá trata sobre diversos assuntos da psicologia. Boa tarde a todos que estão entrando. E é um canal bem interessante, no qual trata sobre diversos temas e em seguida eu passo uma técnica, né? Lembrando, o nome do canal é Cognitivanelli. Se vocês quiserem, depois posso compartilhar com vocês em relação ao canal. Antes de mais nada, eu queria agradecer a todos por essa presença, de coração mesmo, por estar fazendo essa live com vocês, estar compartilhando um pouquinho do meu conhecimento com vocês. Espero que essa live, de uma certa forma, ajude vocês de alguma forma para essa dificuldade de receber não, porque às vezes um não pode impactar muita coisa na gente. Bom, pessoal, o intuito dessa live é justamente favorecer a vocês, como todas as lives do Mais Psicólogos. Queria agradecer ao Rodolfo por abrir esse espaço do Mais Psicólogos novamente. Oi pessoal, boa tarde todo mundo. Bom, antes de mais nada, eu queria saber de vocês se alguém tem dificuldade de receber não. Sabe, quando às vezes recebe o não, fica nervoso, ou às vezes age por impulsividade e se arrepende depois, ou não enxerga a situação em si e de uma certa forma acaba magoando o outro. Alguém de vocês tem essa dificuldade? Deixa eu ver, Lourdes. Oi Lourdes, tudo bem? Deixa eu ver, peraí, Amanda, olá Amanda. Olá Marina, Silvana, Tainá. Não? Bom pessoal, enquanto o pessoal vai chegando, eu já vou começando a falar sobre o tema, tá? Então assim, dificuldades de receber não, algumas pessoas têm, outras pessoas elas têm mais facilidade de receber um não. Existe o não de uma forma positiva e existe o não que às vezes a gente encara de uma forma negativa. Só que esse não, muitas vezes que é falado para nós, levamos para o pessoal, levamos para o particular. E essa parte de levar para o particular, muitas vezes causa algumas emoções no agente. Por exemplo, suponhamos que você tem alguma expectativa de falar com uma pessoa, ou às vezes uma pessoa vem falar com você, você cria expectativa daquele sim e ela vem com um não. Aí o que acontece? Existem dois fatores, que seria a sua expectativa e a sua realidade. Muitas vezes quando você cria muita expectativa e vivencia uma realidade completamente oposta, isso vai influenciar de uma forma negativa sobre os seus pensamentos. Então suponhamos, eu, Eduardo, estou louco para fazer uma live no Mais Psicólogos. Aí eu chego lá, converso com o Rodolfo e aí vou naquela expectativa dele falar sim, aí de repente ele fala não. Aí o que acontece? Eu fico magoado. Vai causar alguns pensamentos negativos em mim. Esses pensamentos negativos, na verdade, nós na cognitiva chamamos de pensamentos disfuncionais, que seriam às vezes pensamentos que não condizem com a nossa realidade. Como por exemplo, eu muitas vezes pode pensar na minha cabeça, caramba, olha, o que eu fiz de errado, né? Eu tenho que mudar alguma coisa em mim, eu tenho que ser mais proativo, né? Ou até mesmo em relação ao outro, como por exemplo,
o Rodolfo tem que mudar isso, o Rodolfo tem que mudar aquilo, né? Quando, na verdade, a gente começa a se questionar e ver que esse pensamento ele não condiz com a realidade, né? Às vezes ele pode ter falado não por causa que não tinha espaço naquele dia para fazer uma live, percebe? E aí a pessoa ela encara aquele não como uma forma completamente negativa. Então vamos lá. A primeira coisa que acontece seriam alguns pensamentos que eu, vocês, todos nós temos, às vezes, de uma forma disfuncional, e isso é normal. Esses pensamentos ele causam alguns comportamentos, como por exemplo, um comportamento que pode acontecer nesse exemplo que eu dei, seria de eu evitar, sabe? Sei lá, evitar de ver o canal ou ver as lives porque eu estou magoado. E uma emoção? Uma emoção pode ser de tristeza, uma emoção pode ser de raiva. E aí vem algumas reações fisiológicas. O que seriam essas reações fisiológicas? No nosso próprio corpo, né? Então eu posso ficar inquieto, na hora que eu perceber aquele não, pode me dar um taquicardia, então meu coração fica acelerado, posso ter sudorese, dentre outros diversos. Então esse é um exemplo que eu citei, no qual muitas vezes a expectativa, né, a expectativa que temos vem de encontro com a realidade. Exatamente, Elizabeth. Às vezes, quando criamos essa expectativa muito grande e vamos de encontro com a realidade, é muito difícil, né, levar um não. Porém, o que é importante é analisar a situação como um todo. Porque quando você recebe um não, você volta muitas vezes a sua atenção para os seus próprios pensamentos e as suas próprias emoções. E às vezes você esquece de enxergar a situação como um todo, com um contexto no qual você está inserido naquele momento. A partir do momento em que você começa a enxergar como um todo, às vezes você vai entender por que aquela pessoa fala não. Ou, muitas vezes, é importante questionar às vezes a pessoa o porquê do não. Assim, não vai criando falsos pensamentos disfuncionais em você. Por exemplo, se eu chegar e receber um não, e guardar aquele não para mim, sem questionar a pessoa, ou até mesmo eu compreendi aquele não e encaro de uma forma disfuncional, lá dentro da minha cabeça vai estar gerando diversos pensamentos que não condiz com a realidade. Então, é pensamento em relação a você mesmo, as suas próprias emoções, é pensamento em relação ao outro, né, a outra pessoa que está falando, e às vezes começa a se intensificar tanto que você tem até pensamentos disfuncionais em relação ao seu futuro, né? Bom, deixa eu ver, Elude. Como controlar esses pensamentos? Então vamos lá, ó. Uma coisa, esses pensamentos, pessoal, quando falamos de controlar, eu particularmente não utilizo essa palavra de jeito nenhum, controlar, porque assim, quanto mais você tenta controlar uma coisa, mais você se cobra para controlar quando você não consegue. Mesmo quando você consegue trabalhar na psicoterapia e você acredita que você consegue controlar os seus pensamentos, às vezes quando você não consegue controlar eles, isso vai causando reações negativas em você. Então vai gerando outros pensamentos disfuncionais. Então não utilize essa palavra exatamente controlar. Existe uma outra palavra que a gente utiliza, pelo menos eu como profissional, que seria ressignificar. Então o que significa esse ressignificar? É assim, suponhamos que apareceu um pensamento negativo. Apareceu esse pensamento, vamos tentar mudar esse pensamento para um pensamento mais funcional, um pensamento que faz sentido mesmo com a sua própria realidade. Então, suponhamos, eu penso um pensamento funcional, eu penso que eu sou burro, né? Suponhamos que esse é um pensamento disfuncional em relação a mim. Aí, toda vez que aparecer esse pensamento disfuncional, que eu sou burro, eu posso mudar esse pensamento para um pensamento mais funcional. Como, por exemplo, não é que eu sou burro, é que eu tenho dificuldades em determinadas coisas, como também facilidades também em outras coisas, assim como todo mundo. Percebe? Então não é uma forma de controlar, é uma forma de ressignificar. De novo, toda vez que aparece um pensamento negativo, um pensamento disfuncional, você altera esse pensamento. Então, tecnicamente, você não está controlando. Porque, de novo, pessoal, a partir do momento que você tenta controlar os seus pensamentos, você se cobra. Então, toda vez que aparecer aquele pensamento, você vai pensar de uma outra forma.
Percebe? Porque de uma certa forma você não está evitando esse pensamento, mas você já está capacitado para fazer essa ressignificação, essa mudança de pensamento. E isso acontece em relação ao não. Como também, o que acontece em relação ao não também? Muitas vezes, quando a pessoa fala não para nós, agimos de uma certa forma impulsivamente. O que quer dizer isso? Para ficarmos muitas vezes por cima da situação, né? Agimos impulsivamente como uma forma de você sempre estar certo da situação. Mesmo que a pessoa fale um não e aquilo te afetou de uma forma bastante negativa, às vezes você quer sempre estar por cima da situação. Então eu falo, quando você tenta estar por cima da situação, a chance de você estar errado é muito grande. Porque numa discussão ou até mesmo numa conversa, não é para ficar nenhum em cima do outro, é tudo aqui. Né, no mesmo parâmetro, no mesmo patamar. Assim que funciona uma conversa adequada. E o que significa isso? Agir por impulsividade. Às vezes você recebe um não e você pode aumentar o seu tom de voz. Ou às vezes, até mesmo a sua fisionomia muda. Você está feliz conversando com a pessoa fala não, aí você já fecha a cara, né? E fala, por que não? Por que você está me falando não? O que eu fiz de errado? Né? Eu trabalho bastante, eu estou aí com você o tempo todo, você me fala não. Como assim você me fala não? Percebe? Então você está voltando a atenção justamente para suas emoções e para os seus pensamentos que muitas vezes estão disfuncionais naquele momento. De novo, sem avaliar o contexto como um todo. Então, essa parte de impulsividade, né? Essa parte de impulsividade é muito importante não termos controle, desculpa, mas tentar verificar os momentos que nós os momentos em que propiciam de uma certa forma a nossa impulsividade e começar de uma certa forma a nivelar essa impulsividade. Deixa eu ver a Renata. Vamos lá, Renata. Fiz uma avaliação comportamental que disse que meu perfil é autocrático, onde dizia na minha dificuldade de receber um não. Realmente sou assim, achando que estou certa muitas vezes, porém sofro com isso, pois as pessoas afastam-se de mim. Então o que acontece, Renata? Existem fatores da nossa personalidade, tá? Esses fatores da personalidade são fatores que eles podem ou não ser mudados, mas são fatores mais difíceis de ser mudados, tá? Suponhamos, no seu caso, eu começo a fazer um questionamento, não tô exemplificando, não estou colocando nada para você, mas comece a se questionar, realmente colocar numa balança quais seriam as vantagens e as desvantagens de ter essa mudança de comportamento ou essa mudança de pensamento para a sua vida, não para a minha, né? Mas para você mesmo. Não estou falando novamente que eu estou te obrigando à mudança, mas faça esse equilíbrio, sabe? Colocar numa balança quais seriam as vantagens, os prós e os contras de ter essa mudança. Como, por exemplo, você fala que às vezes é muito difícil para você receber um não porque você quer sempre estar certo da situação. E às vezes isso vai afastando pessoas. E realmente, quanto mais às vezes você quer estar certo da situação, você esquece de ouvir o outro. Realmente ouvir o que o outro está falando. Prestar atenção no outro. E aí começa a você ter uma visão negativa a partir do outro. Ou até mesmo um rótulo. Percebe? Como uma pessoa que quer estar sempre certa. E isso vai afastando, tanto em relação às pessoas que é do seu convívio social, né? Como também do seu convívio familiar. Bom, outro fator... Peraí, deixa eu só ajeitar aqui, pessoal. Outro fator que podemos falar em relação à dificuldade do não é que algumas vezes agimos de determinadas formas completamente diferentes do que estamos acostumados quando estamos diante de um grupo, né? Quando você está em um grupo com seus amigos ou até mesmo na escola, na faculdade, acredito que você é completamente diferente quando você está com eles de quando você está sozinho em casa, percebe? Então, quando você está inserido nesses grupos, muda alguns pensamentos, muda alguns comportamentos e muda até mesmo algumas emoções. Eu vou dar um exemplo para vocês para ficar mais fácil, não ficar tão maçante, ficar ouvindo só pensamento, comportamento e emoção. Então, suponhamos, eu, Eduardo,
estou na faculdade, aí eu tenho meu grupo de amigos. Aí, de uma certa forma, eu recebo um não de uma pessoa e estou diante dos meus amigos. Quando eu recebo um não, né, aí o pessoal começa a dar risada, fala, o cara falou não pra você e tudo mais, olha, você vai deixar. E aí eu tento me comportar de uma forma que às vezes para mim não é apropriada para agradar o meu grupo, percebe? Então às vezes eu ajo com agressividade. Então a pessoa me fala não, eu falo assim, não é para você me falar não. Ou como assim, cara? Né? Começa a agir de uma certa forma agressiva. Aí você age agressivo, aí você se questiona, caramba, por que eu agi assim? Aí daqui a pouco o seu grupo fala, nossa, você é o maioral, né? Percebo que você se comportou dessa forma, a pessoa até, né, abaixou a bola com você. Então, você está agindo, às vezes, de uma forma que vai contra a sua vontade para agradar os outros. Então, a partir do momento que isso acontece, eu sempre falo para o pessoal, comece a revisar o grupo no qual você está inserido. Por quê? Você está agindo para agradar o outro, ao invés de voltar a atenção para si mesmo e se autoagradar. Tudo bem? Vamos lá, Amanda. Acredito que as pessoas têm mais dificuldades em receber não do que quando estão em público. Pode ser, Amanda, porque assim, às vezes, né, quando você está em público, esse não, de uma certa forma, pode afetar diversos pensamentos disfuncionais, como por exemplo, o que aquela pessoa está pensando de mim, né? O pessoal está me olhando, eu acho que ele percebeu que o fulano de tal aqui me falou não, eu tenho que agir, né? Então fica aquela coisa. Então, na verdade, na cognitiva, chamamos isso muitas vezes de distorções cognitivas. O que significa essas distorções? Há diversas distorções cognitivas, como por exemplo, catastrofização, quando tem um evento negativo e você intensifica ele, ou até mesmo pensamentos de previsão de pensamentos, que é como se você tivesse uma bola mágica e você sabe, entre aspas, né, porque na verdade você não sabe, o que o outro está pensando. Então você faz como se fossem previsões do que o outro está pensando, e normalmente essas previsões, para elas se tornarem uma disfunção, quase 90% das vezes são pensamentos negativos. Vamos aumentar um pouquinho, 95% das vezes são pensamentos negativos. Então você prevê o que o outro está falando de uma forma disfuncional. Tudo bem? Não sei se eu respondi sua pergunta, Amanda. Qualquer coisa, só colocar outra pergunta aqui, tudo bem? Vamos lá, peraí, para a próxima. Peraí. Amanda, seria como se o outro passasse a ser apenas um objeto na relação? Poderia dizer dessa forma? Seria o self não real aquele para guardar o outro? Então, Amanda, na verdade, é que assim, depende muito. Por quê? É a forma como você está significando aquele não. Por exemplo, algumas pessoas têm dificuldade de receber não, outras pessoas não têm dificuldades. Se o significado daquele não para você for de uma forma negativa, a chance de você ter comportamentos e emoções negativas aumenta. Agora, por exemplo, se aquele não, né, de uma certa forma, não favorecer para você começar a gerar esses pensamentos, pode ser que aí comece a afetar o seu self. Exatamente como você falou, começa a afetar o seu self, mas esse self ele é acompanhado de diversos pensamentos. Porque assim, antes de eu falar alguma coisa para vocês, como por exemplo, suponhamos, cognitiva neve. Essa frase, cognitiva neve. Eu pensei antes de falar, eu pensei em muitas coisas, como por exemplo, pode ter me passado, os vídeos que eu faço, as técnicas, né? Então eu penso muitas coisas antes de falar. E aí pode se tornar cada vez mais esses pensamentos, quando a pessoa recebe ou não, cada vez mais disfuncionais, dependendo da ocasião, e isso pode prejudicar a forma como a pessoa se vê, justamente o seu self. Tudo bem? Jade. Eu tenho também muitos problemas em escutar o não. Crítica de forma geral. Sempre acho que estou certa e acabo perdendo muito tempo, sempre me justificando, tentando convencer a pessoa sobre o meu ponto de vista. Mas eu escuto. Eu percebo sempre quando estou errada. Como isso muitas vezes consigo mudar meu comportamento?
Então assim, você percebe Jade, no que você falou, que a primeira coisa que acontece é um pensamento. Você percebe que você está errado. Para você perceber que você está errado, tem um pensamento. Outro pensamento que você fala que tem é o pensamento de que você está certo ao mesmo tempo, né? Você quer estar sempre certo da situação. Então esse pensamento, novamente, ele não muda de uma hora para outra, tá? As mudanças, elas acontecem a partir do momento em que você vivencia um fator negativo e esse fator negativo ele começa a se tornar constante ao ponto de você ver por si só possibilidades de mudanças. Então, por exemplo, suponhamos você vai conversar com uma pessoa e quer sempre estar sempre certo da situação. E isso vai interferindo, suponhamos afastando algumas pessoas que poderiam lá na frente ser suas colegas ou até mesmo suas amigas. Suponhamos. Então, é aquilo. Eu trabalho particularmente sempre colocar numa balança, verificar os seus pensamentos, como é para você pensar dessa forma. É favorável? Não é favorável? A partir do momento, suponhamos, eu percebo que esse pensamento não é favorável. Então começa a trabalhar pensamentos mais reais. Porque, novamente, se você quiser sempre estar certo da situação, sempre certo, essa palavra sempre, pessoal, é muito complicado. Porque, de novo, a pessoa ela pode te atribuir um rótulo, né, um rótulo negativo, e você ser enxergado através desse rótulo negativo, como uma pessoa crítica, ou uma pessoa que quer realmente sempre estar certo da situação, ou até mesmo como uma pessoa que tem dificuldade de escutar os outros. Então, sabe, suponhamos, nem fala lá com o Eduardo ele é complicado, ele sempre quer estar certo, né, ele é o maioral, percebe? E isso vai interferindo. Não sei se eu respondi sua pergunta, qualquer coisa, coloca outra pergunta aí, tudo bem? Alessandra, é possível dizer que o recebimento do não depende de quem fala e como estou me sentindo? Sim, pessoal. Então assim, existe esse fator que a Alessandra falou, por exemplo, suponhamos que uma pessoa na rua me fale um não, aí de uma certa forma a minha noiva fala um não, aí meu pai fala um não e minha mãe fala um não. São pessoas diferentes, cada um vai ter um significado diferente e um singular particular para mim. Como por exemplo, eu atribuo um significado singular para minha noiva. Eu também atribuo um significado singular para o meu pai e para minha mãe. Então são pessoas diferentes. A partir do momento em que muitas vezes você cria essa expectativa e vai de encontro com a realidade, esses significados eles mudam. Mas novamente, eles mudam, pode ser por questões de segundos, ou muitas vezes eles mudam como uma forma do seu cérebro mesmo te proteger. E esse é o próximo passo que a gente vai falar. Que muitas vezes você age assim, na verdade, porque o seu cérebro ele está enviando informações para você como se fosse assim. Se proteja, né? Se proteja, a pessoa falando não para você. Então, novamente, se você acha que o seu cérebro é bonzinho com você, que ele é seu amigo, esquece disso. Esquece. Seu cérebro não é bonzinho com você. O seu cérebro está lá como uma forma de te proteger. Então, quando a pessoa te fala um não, às vezes você pode interpretar como uma ameaça. E aí você tenta se proteger. E essa proteção é o que, pessoal? Seriam comportamentos impulsivos que são gerados por esses pensamentos que a gente tem em relação àquela pessoa. Ou não necessariamente em relação àquela pessoa, mas o momento em si, o momento do não. Tudo bem? Então, Alessandro, o que você falou é muito pertinente e é isso mesmo. Depende da pessoa, né? E também depende de como nós estamos nos sentindo. Porque se a gente não está num dia bem, vocês, né? Às vezes a gente tem alguns comportamentos e alguns pensamentos que não condizem com a realidade, porque o que está acontecendo? Normalmente as suas emoções estão falando muito, as suas emoções estão tão presentes na sua vida que isso vai afetando os seus pensamentos. E aí o que acontece? Você acaba agindo dessa forma, porém, um dos fatores que é importantíssimo que trabalhamos na terapia cognitiva é justamente a prevenção de recaída, no qual pode acontecer esse fator, suponhamos que aconteça, você está num dia ruim e aí você acaba tendo dificuldade de receber o não. Isso pode acontecer? Sim. Aí começa a analisar, isso acontece com todo mundo? Pode acontecer com todo mundo, né? Ninguém é perfeito.
Mesmo que você trabalhe e tenha resultados significativos na terapia, você pode recair. Mas aí que tá, essa prevenção de recaída que se é trabalhada é como uma forma de você recair e você voltar para o topo, né? Então já é trabalhado isso também na terapia, como uma forma de durar essa questão, né? Pode ser esse fator negativo em questões não tão prolongadas, sabe? Por exemplo, ficar esse não afetar você durante diversos dias por causa que você já trabalhou isso na psicoterapia. Tudo bem? Não sei se eu consegui responder a sua pergunta, Alessandra. Mas qualquer coisa, só colocar outra pergunta aqui. Luiz, o fato de querer receber sempre um sim está ligado ao perfeccionismo, já que não pode fazer com que a pessoa mude em outros aspectos? Luiz, pode ser sim. Tá? Esse negócio de perfeccionismo, às vezes também dificuldades de reconhecer os seus próprios comportamentos. Por quê? Algumas vezes, né, a pessoa está tão automática, querendo estar sempre certa da situação, que ela esquece de olhar muitas vezes os seus pensamentos, os seus comportamentos e até mesmo as suas emoções. Então está muito automático. Então ela acredita que ela é o comportamento dela mesmo. Não necessariamente que seria um perfeccionismo. Porém, entra também o perfeccionismo como uma forma de sempre querer estar certo da situação. Então, depende. Pode ser sim, como também pode ser outros fatores derivantes disso. Tudo bem, Luiz? Amanda, como você trabalha a questão dos pensamentos disfuncionais na clínica? Você usa o diálogo socrático? Então, Amanda, eu uso alguns mecanismos, como por exemplo, um deles seria o questionamento socrático, né? Não sei se é isso que você falou. O questionamento socrático, não vou falar como ele foi derivado, por causa que esse não é assunto, mas o questionamento socrático, ele tem como objetivo fazer com que a pessoa ela se questione sobre os seus próprios pensamentos, seus próprios comportamentos e as suas próprias emoções, como uma forma dela ressignificar que é aquilo que eu já havia falado anteriormente. Mudança, né? Mudança. Pensou alguma coisa? Opa, pensei diferente. Senti alguma coisa? Opa, tá ligado com o meu pensamento? Vamos mudar meu pensamento. Mudou o pensamento? Opa, senti outra coisa diferente. Percebe? Então eu trabalho bastante com essa parte de questionamento socrático. Trabalho também com RPD. O que seria esse RPD, pessoal? Seria um registro de pensamentos disfuncionais. Então assim, você anota os seus pensamentos, né, disfuncionais e verifica, junto com um trabalho cooperativo com o profissional, desculpa, eu falei errado, possibilidades de mudanças em relação a esse pensamento. De novo, suponhamos que eu penso que eu sou burro, vou mudar para um pensamento mais real. Tenho dificuldades nisso, não necessariamente que eu sou burro. Percebe? Então, de uma forma bem resumida, eu trabalho muito isso, justamente para chegar à crença. O que seriam as crenças, pessoal? Crenças são pensamentos mais profundos. O que seriam esses pensamentos mais profundos? Existem algumas crenças que seriam desvalor, desamor e desamparo, que vão favorecer exatamente com os seus pensamentos disfuncionais. Então, dentro dessas crenças, há diversos outros pensamentos. Então, imagine como se fosse uma árvore, sabe? Então, lá na copa tem aqueles pensamentos automáticos, que são pensamentos que acontecem em questões de segundos, que eles são mais fáceis de alterar. No tronco, suponhamos o tronco da árvore, seria mais algumas crenças intermediárias. O que seriam essas crenças intermediárias? Seriam crenças relacionadas, normalmente, como se fossem pensamentos de ser e então. Suponhamos, se eu fizer isso, então eu sou aquilo. Se eu não fizer isso, então eu sou aquilo. Percebe? Suponhamos é o pensamento de ser então. E lá na raiz que sustenta todas essas árvores estão as suas crenças. Crenças são pensamentos mais enraizados lá dentro da sua cabeça, são mais de difícil acesso, porém, se mudar a sua crença central, muda os seus pensamentos automáticos. Então, suponhamos que a raiz da árvore ela tá para fora, sabe? Ela tá meio estranha. Aí o que você faz? Você cava um buraco e faz com que aquela raiz não fique tão estranha assim, sabe? Ela vai para dentro. Aí o que acontece? A árvore fica mais funcional, ela fica de uma melhor aparência. E é através disso,
suponhamos essa melhor aparência, faz com que você tenha crenças centrais mais adaptáveis para a sua realidade. Tudo bem? Jade, obrigado, ok. Vamos lá. Luiz, ok. Então, Amanda, essa dificuldade em receber não tem a ver com maturidade emocional? Olha, de uma certa forma, sim, né? De uma certa forma, sim. Porém, para essa maturidade emocional, pessoal, eu, né, particularmente, não é porque eu sou psicólogo, mas eu recomendo sempre, para todo mundo, assim, psicoterapia. Porque a psicoterapia, para mim, pelo menos, eu encaro como assim, que ela vai te mostrar exatamente quem você é. Não o que os outros falam de você, o que os outros pensam. Você vai enxergar na terapia as suas qualidades, os seus defeitos e principalmente, né, as suas características, a forma de você ser como pessoa, não dependendo dos outros. Por exemplo, se uma pessoa falar alguma coisa negativa, ótimo, opinião dela, percebe? Você tem a sua opinião, você sabe quem você é. Então essa parte de maturidade profissional, Amanda, que você mencionou, ela pode ser bastante pertinente com o assunto que a gente está falando. A partir do momento em que você sabe, muitas vezes, que aquele não, né, não está realmente ligado à sua pessoa, mas às vezes o contexto, suponhamos no trabalho, né, ou às vezes o contexto no qual você está inserido naquele momento, você está tendo essa maturidade profissional, você está enxergando um todo e não está usando aquele famoso cabresto, sabe, que os cavalos usam, que só enxerga assim, né? Você está tirando e tendo mais possibilidades, percebe? Amanda, obrigado pela resposta, mano. Resposta, ótimas explicações. Que ótimo, pessoal. Então eu queria queria dar algumas dicas para vocês em relação a isso, essa dificuldade de receber não. Então as pessoas que que tem essa dificuldade, eu vou dar 3 dicas para vocês. A primeira, pessoal, nunca é tarde para pedir desculpas, tá? Novamente, se você quer sempre estar certo da situação, a chance de você estar errado aumenta bastante. E às vezes você percebe lá no fundo que você está errado, mas você quer sempre estar sempre certo da situação, e isso às vezes vai afastando aquela pessoa com o que você falou. Não necessariamente afastando ao ponto de você não ver ela, né? Mas afastando ao ponto dela começar a evitar um pouco você, percebe? Então o que acontece? Nunca é tarde para pedir desculpas. Pedir desculpas, pessoal, não estou falando para você sair e pedir desculpa para todo mundo, tá? Não é isso. Mas pedir desculpas, de uma certa forma, mostra uma maturidade em você também. Mostra que você observou o contexto no qual você está inserido, observou seus comportamentos, observou suas emoções, observou também os seus pensamentos e percebeu que às vezes você não estava certo naquela situação. A forma como você agiu não foi adequada. Então você pede desculpas, tá? Então essa seria uma das dicas. O segundo, né? Pense em outras possibilidades. Existem diversas possibilidades, pessoal, diversas maneiras de você falar para uma pessoa que você não gosta dela, de falar que você sente raiva, de falar também que você não quer conversar naquele momento sem magoá-la, né? O que acontece? Eu, particularmente, Eduardo, acredito que um dos maiores dificuldades nossas é justamente falar algumas de nossas emoções, alguns de nossos pensamentos sem magoar o outro. É muito difícil, porque quando a emoção vem, por exemplo, a emoção de raiva, né, normalmente você tem comportamentos impulsivos, e esses comportamentos impulsivos, normalmente, pode magoar o outro. Por quê? De novo, o seu cérebro vem trazendo informações para você como uma forma de defesa, falando, você está em perigo, você tem que se proteger. Aí você age por impulso. Aí depois você vai pensar e falar, caramba, olha, não era para mim ter agido assim, acabei magoando aquela pessoa, se eu pudesse voltar no passado, né? E aí o que acontece? Pode acontecer 2 coisas. Ou você pode seguir em frente com esse próprio pensamento, esse próprio comportamento, ou muitas vezes você pode começar a se cobrar bastante pelo que você fez no passado, percebe? E o terceiro, pessoal, monitore a sua impulsividade. O que significa isso? Monitorar a sua impulsividade.
existe algumas palavras-chave para que você não haja muitas vezes por impulsividade com aquela pessoa. Como por exemplo, suponhamos que eu estou falando com uma pessoa, suponhamos que eu estou falando com a minha noiva. Aí eu estou falando com ela e tudo mais, aí ela me fala um não, aí eu percebo que eu começo a ficar nervoso. Às vezes você pode ter algumas palavras para evitar com que você age por impulsividade. Como por exemplo, ó, eu estou com cabeça quente, percebe? Eu estou com cabeça quente, vamos falar daqui a pouco? Né? Deixa eu tomar uma água lá embaixo para a gente conversar depois sobre isso. Então você está prolongando como uma forma de você ter mais tempo para pensar nas suas atitudes e pensar nas consequências também das suas atitudes. Por quê? De novo, a sua emoção naquela hora às vezes pode ser de falar um não, ou até mesmo de ser agressivo, né, com as palavras. E aí o que acontece? Isso pode interferir muito no meu relacionamento. E aí o que acontece? Novamente, eu tenho essa, digamos, como a Amanda falou, essa maturidade emocional, desculpa, para ter esse tempo para pensar em outras possibilidades, para não agradar muitas vezes uma pessoa querida minha. Entendeu? Deixa eu ler as perguntas aqui. Então essas são as 3 dicas e daqui a pouco eu vou finalizar essa live, pessoal, só falando em relação à assertividade. Eu vou passar 5 passos para vocês, que está também disponível no meu canal do YouTube, que chama Cognitiva L. Depois eu vou passar aí para vocês 5 passos para desenvolver a sua assertividade. Então deixa eu ver aqui. Pelene, deixa eu ver. Minha filha tem 12 anos. Ela aceita a palavra não. Ela não aceita a palavra não. Como ela trata essa questão? Então assim, o que acontece? Nessa fase, começando os 12 anos, às vezes pode ser muito difícil, né? Por quê? O cérebro, ele não está moldado 100% como o nosso, percebe? O nosso cérebro, pessoal, ele só está moldado 100%, se eu não me engano, a partir dos 25 anos. Aí o seu cérebro começa a estar moldado 100%. Quando o seu cérebro não está mudado, esse não, muitas vezes, que a sua filha recebe de você, ela pode encarar como um fator pessoal. E às vezes eu acho que seria interessante exemplificar o não. Porque só se você falar o não e deixar aberto, percebe que é uma coisa muito aberta, né? Um não, né? Mas quando você exemplifica o não e falar o porquê você falou não, às vezes trazendo informações que aquele não é exatamente para ela, mas sim para o que ela quer fazer ou no contexto no qual você está inserido, pode favorecer em relação a essa parte da facilidade dela aceitar não. E também existe a outra parte, que é o significado que ela atribui para o seu não. Um significado particular e um significado pessoal dela. Tudo bem? Leia. E quanto à vida sentimental, como posso aceitar ou não? Léo, o que seria exatamente essa vida sentimental? Eu queria saber, assim, por causa que às vezes eu posso interpretar de uma forma e você pode interpretar de outra. Então eu queria saber exatamente o que seria essa vida sentimental para você. Deixa eu ver. Eliud, Jesus, deixa eu ver. Tem uma abordagem que auxilie melhor nessa questão? Então, pessoal, eu acredito que assim, em relação a essa parte da abordagem, vocês têm que ver a abordagem que faz mais sentido para você. Não o que os outros falam. Por exemplo, eu fui num psicanalista, ele me ajudou bastante. Às vezes um psicólogo psicanalista não vai te ajudar por causa que você não encara dessa forma, às vezes, a vida. Então, você pode ir com um psicólogo comportamental, você pode ir com um psicólogo cognitivo. Eu, particularmente, eu falo para os meus pacientes sempre pesquisar sobre a minha abordagem antes de ir. Então, antes de você falar assim, existe uma abordagem que trata melhor essa questão, acredito que todas trabalhem essa questão. Mas você tem que ver a abordagem que faz sentido para você. De novo, o sentido particular e o sentido pessoal. Tudo bem? Tenho medo de receber o não, por isso deixo de fazer várias coisas. Como posso melhorar? Então, Silva, de uma forma bem resumida,
por causa que eu já exemplifiquei, acho que uma pergunta parecida com essa, já respondi, desculpa, uma pergunta parecida com essa, é você tentar colocar numa balança quais seriam as vantagens e desvantagens de ter essas mudanças. Por exemplo, você tem dificuldade em receber ou não. Qual seria a vantagem de eu começar a receber um sim? De eu começar a receber de uma forma positiva ou não? Qual seria os fatores negativos? Porque toda mudança tem dificuldades. Então começa a colocar isso na balança. A partir disso, você vai observar meios para você mesmo começar a dar os primeiros passos para a sua própria mudança. Lembrando, pequenas mudanças geram grandes resultados. Tudo bem? Então, às vezes, uma pequena mudança pode gerar grandes resultados para a sua vida. Entenda isso. Então, às vezes, essa mudança ela pode ser particular, individual, você pode conseguir mudar por si mesmo, ou às vezes você precisa de um auxílio de um profissional para conseguir essa mudança. Tudo bem? Nossa, aos 25, meu Deus, eu tenho uma de 14, passo pelas mesmas coisas. Sim, realmente, pessoal, o nosso cérebro ele consegue se construir 100% com 25 anos somente. Ele está 100% construído. Às vezes ele está mudando, né, se construindo, principalmente a parte frontal aqui do cérebro. Tudo bem? Alguns não possibilitam muitas vezes crescimento como uma forma positiva? Sim. 100%. Você recebe o não de uma pessoa, não é todos os nãos que você encara de uma forma negativa. Às vezes um não você pode encarar de uma forma positiva e isso vai possibilitando o seu crescimento não só emocional, como o seu crescimento como uma pessoa mesmo, sabe? Sabendo os momentos, muitas vezes, que você está agindo, muitas vezes tendo comportamentos inadequados, a pessoa te fala não, você começa a revisar os seus comportamentos, percebe? Então, às vezes, esse não possibilita o seu próprio crescimento como pessoa, emocional, conhecimento, dentre outros diversos fatores. Tudo bem? Obrigado pela explicação, que ótimo. Olá, falar não sem sentir chateada pela mãe Olá, falar não sem sentir chateada pela mãe e alunos. Como ser impessoal? Abraço. Então, veja se eu entendi. Flávia, você gostaria que eu exemplificasse para você meios de você não se sentir chateadas quando você se sentir chateado quando você recebe um não, ou pela sua mãe ou pelos seus alunos, é isso? Eu não sei se eu compreendi certo. Se for esse aspecto, né, então novamente, começa a verificar a forma como você está pensando. Porque assim, se esse não, você acredita que é um não pessoal para você, como uma forma de inibir algum comportamento seu, ou como uma forma de que você realmente está errada sobre os seus comportamentos, você percebe que às vezes esses pensamentos eles estão intensificados, né? Tá começando a agravar muito esses pensamentos. Esses pensamentos eles podem interferir diretamente nos seus comportamentos, nas suas emoções e nos seus pensamentos. Toda vez que gerar esses pensamentos disfuncionais, a tendência é que você tenha mais pensamentos disfuncionais, porque você já tá como se fosse como posso falar? Você já está tendo pensamentos disfuncionais, é como se fosse uma engrenagem. Se a engrenagem ela é disfuncional, suponhamos uma engrenagem aqui, se essa engrenagem não é disfuncional, as suas emoções elas vão ser disfuncionais também. Então ela já está rodando assim. Então o que precisa fazer? Às vezes precisa, digamos, passar um óleo, digamos assim, entre aspas, passar um óleo nessa engrenagem para torná-la mais funcional. Tá? E o que seria esse passar o óleo? Começar a verificar exatamente através da realidade, não o que você acha, o que a pessoa falou em relação a você, mas começar a encarar a realidade como um todo. E o que seria começar a encarar essa realidade? De forma nenhuma é você só ter pensamentos positivos. Não é isso, porque não é o simples fato de você ter pensamentos positivos que você é uma pessoa positiva. Você tem que ter pensamentos reais que façam sentido para você. E esses pensamentos positivos também, eles têm que fazer sentido para você. Senão, né, é a mesma coisa que eu ter um pensamento e não valer para minha vida. Percebe? Camila, como faço para conviver com uma pessoa que não aceita o não?
ele não sabe lidar com frustração e acha que está certo. O que posso fazer para ajudá-lo? Então, assim, às vezes ter uma conversa, né, explicando que, às vezes, que algumas vezes esses comportamentos que a pessoa pode ter pode afastar pessoas queridas, né, colocando, né, na balança, mas sempre de uma forma assertiva, e é isso que a gente vai falar agora, e acredito que eu vou falar agora pode favorecer você, Camila. Então, assim, pessoal, eu falo 5 agora passos para você se tornar uma pessoa assertiva. A assertividade, de uma forma bem resumida, seria uma forma adequada de você expor os seus pensamentos e emoções sem magoar o outro. Então, primeira coisa, vamos lá. O primeiro passo, eu particularmente acredito, né, que você mantendo o contato visual com a pessoa facilita você entender exatamente o que ela está falando. Então, quando você tem um contato visual, você olha para a pessoa, fica mais fácil você compreender exatamente o que ela está falando e não você achar coisas do que ela está falando. Tudo bem? O segundo passo é justamente esse. Então, primeiro, vai facilitar o contato visual. O segundo, preste atenção no que ela está falando e não do que você acha, né? Porque se você acha que uma pessoa está falando aquilo, tecnicamente você não prestou atenção. Aí você fala assim, mas às vezes eu não presto atenção, e pode soar como uma forma negativa, né? Não necessariamente, porque às vezes pode ter diversos outros fatores, ou você está num contexto que tem muitas influências de sons, visuais. Isso pode muitas vezes dificultar o seu contato, você prestar atenção naquela pessoa. Então não custa às vezes nada você falar, desculpa, eu me distraí, você pode falar novamente para prestar atenção realmente em você? Percebe? Existem diversas formas. O terceiro, espere a pessoa terminar de colocar todas as ideias dela. Espera a pessoa terminar de falar. Por quê? Às vezes quando você interrompe uma pessoa, você não sabe como ela está significando aquela interrupção. Pode ser de uma forma positiva, pode ser de uma forma negativa. Porém, imagine você, quando está falando, às vezes, alguma coisa, ou expondo seus sentimentos, e uma pessoa te interrompe. Às vezes você pode significar de uma forma negativa. E isso não é legal. O quarto, quando você começar o seu argumento, comece expondo os seus pensamentos e as suas emoções. Mas assim, não de uma certa forma, eu estou nervoso com você, eu estou com muita raiva, né? Não. Você tem que expor seus pensamentos, expor as suas explicações como uma forma de não piorar a situação, mas como uma forma de equilibrar a situação. E esse é o último passo. Você, no final, tem que fazer um equilíbrio do que a pessoa ela está transmitindo para você e das suas emoções e dos seus pensamentos. Então você faz esse equilíbrio como uma forma, muitas vezes, dos dois se favorecerem naquela situação, ou muitas vezes de você expor seus pensamentos e as suas emoções sem agredir o outro. Então esses são 5 passos que você pode começar a trabalhar para você se tornar uma pessoa assertiva. Lembrando, pessoal, não é esses 5 passos que você vai fazer, você vai se tornar uma pessoa assertiva, vou começar a fazer isso daí a partir de amanhã, porque é os que mudanças são difíceis, tá? Eu vou falar a verdade, mudanças são difíceis, de tudo. Então, é importante começar a observar os pensamentos que você tem nesse exato momento sobre esses 5 passos. Será que eu vou conseguir? Será que eu não vou? Se você já está pensando assim, né? Será que eu vou conseguir? Essa palavra será, né? Vamos mudar essa palavra será para uma palavra mais que te faça começar a ter essas mudanças realmente. Porque se você falar será, você está prolongando as coisas, percebe? Comece a usar palavras que te favoreçam para a sua mudança, tá? A partir disso, desses 5 passos, você pode se tornar uma pessoa assertiva. Lembrando, não vai funcionar com todo mundo, por causa que não existe uma técnica universal que funciona com todo mundo. Eu sou diferente, vocês são diferentes, vocês pensam de uma forma, eu penso de outra, né? Então, não existe uma técnica universal. Porém, são 5 passos que você pode começar a aderir, né, à sua rotina, que pode trazer grandes benefícios para vocês. Tudo bem? Bom, pessoal, eu vou ficando por aqui. De coração, espero que vocês tenham gostado dessa live de dificuldade de receber não. Espero que tenha beneficiado muitas pessoas. Se vocês quiserem me seguir no meu canal do YouTube, já vou colocar aqui embaixo o nome do canal, que chama Cognitiva Nelly. É uma mistura de cognitiva com Giovanelli, né?
ele, de novo, vem trazendo diversas técnicas, diversos temas que favorecem a vocês. Então são temas em relação à insônia. Se você sofre de insônia, eu explico uma técnica que pode ajudar na sua insônia. Em relação à autoconfiança, se a sua autoconfiança está baixa, lá tem técnicas. Em relação à depressão, diminuição de ansiedade, dentre outros diversos, né, técnicas que podem favorecer justamente a vocês. Como esse congresso é feito justamente para cada um de vocês, que agora está com 26 pessoas online. As 26 pessoas, esse congresso é feito para você, para beneficiar vocês que estão assistindo. Então, muito obrigado, né, por ter me acompanhado até aqui. Novamente quero agradecer a todo mundo, né? Todo mundo aqui, é um espaço muito legal, né? Curta também, né, o canal Mais Psicólogos lá, não, é aqui, ó, mais perto, é aqui, pessoal. O canal Mais Psicólogos no YouTube, né? Vem trazendo bastante informações. O canal também é justamente para beneficiar vocês. Então, diversos profissionais qualificados, abordagens diferentes, isso que é mais interessante, para favorecer a vocês, explicar técnicas, começar a tirar dúvidas de vocês, e cada vez que tire dúvidas, nós vamos vamos sendo influenciados para nos tornarmos nosso próprio psicólogo. Porque um dos objetivos da cognitiva é justamente isso, fazer com que você mesmo se torne seu próprio psicólogo. Tudo bem? Então, pessoal, muito obrigado novamente pela participação de vocês e vamos ficando por aqui, tudo bem? Cognitiva nela e neles, um grande abraço!